Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil, feito por pessoas comuns com resultados incomuns. No tema de hoje a gente vai falar sobre liberdade financeira para mães, mulheres, sobre criação de comunidade também, porque a nossa convidada aqui é muito especial e ela é criadora da maior comunidade de mães do Brasil. Sou Carolina Viúdes e estou aqui com meu parceiro de vida e de podcast, Dom Barros. Vamos lá, vamos escutar sobre as mães, né? Como que as mães ganham dinheiro. Mas estou muito curioso, né? É um assunto importantíssimo, quentíssimo, essa questão de construção de comunidade, né? Hoje, dentro de um mercado aí tão concorrido, tão competitivo, a gente percebe que as pessoas, empresas que conseguem criar comunidade são as que se destacam, né? Então, tenho certeza que vai sair muito insight interessante aqui hoje. Quero que vocês recebam com muito carinho Dani Junco no Made in Brasil. Obrigada, gente, pelo Bem-vinda. convite. Tô animada. Dani, a gente divide aqui o episódio em 2 blocos. Então, primeiro a gente quer saber, assim, tudo sobre história, quando o empreendedorismo começou na sua vida, de onde você veio, origens. E depois a gente vai falar de liberdade financeira, criação de comunidade, para já dar esse spoiler pra galera. Mas começando, então, pela sua história, de onde você vem, Dani? Eu gosto de falar quando eu vejo alguém interessante, eu falo, seus pais nasceram e aí, né? O que aconteceu? Minha família é nordestina, minha mãe sempre foi empreendedora. E é muito interessante que eu tenho 43 anos, então na minha época, todos os pais gostariam que os filhos fizessem ou concurso público, né? Ou tivessem uma profissão para fazer carreira, né? Direito, medicina e engenharia. Exato. A minha mãe sempre foi ao contrário. Ela sempre foi muito empreendedora. Então, ela sempre falou, cara, você vai trabalhar para os outros. Então, na cabeça dela, o empreendedorismo sempre teve um lugar muito poderoso. Então, já era um diferencial na minha cabeça. Mas eu falei, cara, mãe, eu acho que eu preciso arrumar uma maturidade primeiro. Eu quero ir pro mercado, eu quero entender como é que vai acontecer. E eu acho que empreender, todo mundo leva, tem um CNPJ, empreende. Pra mim, não é. Eu acho que é quase um lifestyle, assim, né? Eu acho que empreendedor ou empreendedora é toda aquela pessoa que resolve acordar e resolver um desafio, né? De alguma coisa por si, com autonomia e com liderança, assim, né? Então, você não espera alguém falar, vai lá, a luz tá piscando. Você vai lá e troca a luz, né? Como é que a gente pode deixar essa luz menos piscante? E essas pessoas, elas meio que elas são assim, eu acho, um pouco. E aí eu comecei a desenvolver isso com a minha mãe em casa, né? Hoje ela tem uma empresa de 30 anos de eventos e tal. Então, empreender sempre teve no meu DNA. Mas eu realmente fui para trabalhar. Eu sou farmacêutica de formação, numa outra encarnação. Outra encarnação. Fiz neurociência também na época. Incrível. E a minha análise, a minha tese foi decidir por que as pessoas compram a partir de uma decisão binária, assim, A e B, né? Então, você está lá numa gôndola e aí você tem duas coisas que servem para a mesma coisa, é um commodity. E daí, né, o preço parecido, a solução é a mesma. Como é que você toma uma decisão por A ou por B? Isso eu comecei a estudar esse movimento. Então, na indústria farmacêutica era isso que eu fazia. Eu regionalizava, trazia para o tropical as multinacionais lançarem produtos aqui. Legal. Isso faz parte da história do que a gente vai contar depois no final de comunidade, porque o que eu estudei foi entender e ouvir as pessoas. Então, por exemplo, eu lancei uma coisa que foi super complexa, como o Xenical, na época, que era um medicamento para emagrecer, com um funcionamento super difícil, super complexo. Lancei comprimido sublingual. Parece simples agora, né? Mas na época... Era muito complexo. As pessoas engoliam. Então, meu papel era fazer as pessoas entenderem produtos conceito. E produto conceito requer tempo e educação. Legal. Então, eu fui criada desde os 16 anos nesse lugar, de pegar um produto, endereçar ele para o mercado, testar, validar o que o mercado queria e aí escalar. Então, eu já era uma startup, pensava como uma startup há muito tempo, quando isso nem existia. Então, eu tive a sorte na minha formação de olhar. Mas eu abro minha primeira empresa em 2010, onde eu abro uma empresa de marketing farmacêutico. E aí, eu trabalho para várias multinacionais farmacêuticas. E eu falei, cara, é disso que eu quero fazer, assim, eu quero regionalizar. Então, eu lancei próstata de silicone, lancei Viagra, fiz a alegria de muitas pessoas. Então, eu era muito responsável por pegar, né? Então, as empresas chegavam, Dani, eu preciso que o farmacêutico entenda, que o paciente entenda, que o cuidador do paciente entenda, que o médico entenda. E aí, todo mundo tem que falam línguas completamente diferentes. Como é que eu me comunico com essas pessoas, né? Então, a gente foi uma empresa muito, muito legal e a gente só olhava para esse lugar. Então, ela pesquisava, endereçava, validava, falava, olha, acho que a gente tem que
caminhar por este caminho para conversar com essa pessoa, para ter uma adesão melhor, né? Então, por isso que eu sou apaixonada por gente, porque nada é óbvio, né? Então, nada é óbvio. Eu sempre parto do princípio que nossas intersecções nunca são óbvias, Verdade. né? Então, partindo do não óbvio, a gente criava as campanhas e fazia os lançamentos. Então, isso é a história antes da Bitumami, que é o que a gente veio falar. E o que é interessante é que minha família é super simples. Meu pai morreu, a gente era muito jovem, e a grana sempre foi um lugar muito complexo. E estudar, e eu falo que, cara, estudar, ter repertório salva. Que foi o que me salvou quando eu comecei a Bitumami, assim. Então, ler muito, e pesquisar, e entender, e ouvir, e questionar, ajuda a gente a tomar novas decisões, sabe? Então, eu acho que nessa época, depois, eu nasci, vocês são mais jovens que eu, mas eu nasci e não tinha internet. Então, eu acho que nunca foi tão fácil fazer, sabe? Você tem esse sentimento que nunca foi tão fácil fazer? Agora, total. A informação tá aí pra todo mundo, eu lembro, né? que era super difícil. Acabou de sair daqui, antes de você chegar, um cara para falar de inteligência artificial. E agora é a da vez. E assim, e a gente em choque, como quase tudo você consegue fazer muito melhor, muito mais rápido, mais preciso com inteligência artificial. A tecnologia é acesso também, né? Então, eu tenho vários desafios. Óbvio que ela tem vários desafios, mas assim, ela é um acesso, principalmente na educação, né? Então, hoje o que vocês estão fazendo aqui é escalar acesso. Então, em 2010 a 2015, sucesso, assim, sabe? Empresa, 40 e poucos funcionários, né? Então, eu já empreendia. Legal. Aí, eu engravidei. Tá, no auge ali da empresa. No auge da empresa, super empreendedora, crescendo, com as minhas sócias, eu e minhas 3 mulheres sócias. Mas eu sempre fui outlier, assim, sabe? Eu sempre estava nas reuniões e falava, nossa, tem uma coisa muito errada nesse modelo. Eu sempre achei que alguma coisa não estava colando, assim. E quando eu engravido, vem, eu acho, um grande motivo. Eu gosto de dizer, vocês são pais, mas não, né? Ainda não. Vocês são filhos, né? Então, acho que vocês vão entender algumas coisas, mesmo querendo ou não. Quando os homens falam, não entendo nada, eu falo, cara, se você quiser entender as decisões que a sua mãe tomou, toma um café com ela que ela vai te contar. É bom ouvir, né? E aí, quando eu engravido, ele fez uma pergunta, eu acho que o Lucas me deu a luz, assim, sabe? O Lucas me submergiu de uma pocinha muito rasa que eu tava me afogando. Muito legal. Ele me fez olhar e ver que todas as vezes que eu caí, me machuquei, foi uma mulher que me deu a mão, assim, eu tinha esquecido disso na minha jornada. Eu sempre queria competir e ganhar mais dinheiro. Nossa, eu era muito escrota em várias situações, assim, sabe? Hoje eu olho e falo, nossa, eu sei que eu tive que competir. Você se via, assim, como uma mulher extremamente, assim, competindo, masculinizada, né? Masculinizada. Eu sabia que não era eu. Eu não estava tomando aquelas decisões porque eu sentia que elas deveriam. Eu nunca acho que é eu contra você. Mas é que a gente nasce parece com isso, né? Não é, porque senão o dinheiro não vem. Exato. Entendeu? Porque ou você se comporta igual e se torna um igual, né? Ou não dá. É isso mesmo. Você precisa, para você competir, você tem que ir no puteiro com os caras, sacou? Muitas vezes. Eu lembro do laboratório farmacêutico, assim, algumas coisas muito loucas que rolavam, sabe? Então, para você tem que falar expressões de botar o pau na mesa, igual os meninos falam. Que pau, gente? O que vocês estão falando? Isso no nível bem para pararem de escutar, sabe? Mas, assim, no nível até mais sutis. Então, eu sou farmacêutica de formação, nossos hormônios nem foram para isso, sabe? A gente está em outro lugar, isso machuca muito as mulheres, né? Esse lugar. Isso eu estou falando de 12, 13 anos atrás, que a gente não falava sobre essas coisas. Não, é não diferente falava. do que a gente está fazendo aqui agora. E aí, quando o Lucas me faz uma pergunta, que essa pergunta mudou tudo e fez eu criar a Bitumami, ele me fez uma pergunta que eu nunca parei para pensar, que foi, mãe, por que você trabalha? O que ele queria dizer é assim, o que é tão legal que você faz, tão relevante, você está tão feliz que você vai me deixar para ir trabalhar. Porque quando eu chegar, as coisas vão ficar confusas. E ele estava na minha barriga ainda. Isso foi uma conversa, eu e ele ali à noite, assim. E eu me senti tão sozinha, porque eu falei, com quem eu vou conversar isso? Porque eu vim num mercado super rígido, né? Eu já empreendia, mas meus clientes achavam que eu trabalhava só para eles também, porque eu sempre tenho essa característica, eu sou muito também intraempreendedora, sabe? Tá. Então, eu cresci muito na agência porque, cara, eu sempre era boutique, então eu ficava dentro das companhias. Eu ia para reunião de board, a gente se metia em tudo, né? Então, eu sempre tive essa característica com meus clientes, assim, se ele me contratou, a briga dele é minha briga, sacou? E aí eu falava, e eles me impressionavam como eu impressionava
uma funcionária. E aí eu comecei a perceber, nossa, se é comigo assim, Imagina que como é que funciona. lá dentro, né? E aí eu comecei a fazer essas questões. E aí, sobre comunidade, já misturando um assunto com outro, quando eu coloquei... Aí, nessa madrugada, assim, eu escrevi, meu TED Talk conta isso, né? Eu escrevi, tá doendo demais em mim pensar em como eu vou equilibrar a vida materna e a profissional. Dói mais alguém? Eu queria tomar um café. Foi isso que eu fiz. Você publicou isso 2015, aonde? no Facebook. No seu Facebook? Não era no... Se eu fizesse só isso agora, a coisa fica complicada. Mas não era ninguém. Coloquei lá no Facebook. Facebook pessoal, na época. Pessoal, na época. Eu estou me sentindo muito sozinha, eu não tenho amigas mães. Eu tô com medo, tô me sentindo só. Eu queria tomar um café com quem já fez isso. Porque eu olho na LinkedIn, Disney. tá todo mundo feliz. Aí eu olho para os grupos de mães, que eu lia lá, todo mundo amando seus filhos, eu tava gostando de nenhuma das duas coisas, gente. Eu falei, onde vocês reclamam, gente? Porque eu tô precisando reclamar. Tem um reclame aqui. Tem um reclame aqui de mães? E foi mais ou menos isso. E aí, na hora que eu escrevi isso, eu esperava 3 Cara, que mulheres, louco. né? Nesse chamado. E depois eu fui estudar a comunidade. Eu estudo 8 anos comunidade. Gestão e nutrição de comunidades. E aí eu fiz esse chamado. E aí eu esperava 3 pessoas. E vieram 80. No café. E aí que eu falo que o repertório salva. Se eu não fosse pesquisadora, eu não ia identificar um fenômeno social. Que era o que estava acontecendo ali. E eu falei, tá. E aí minha chapéu muda e falo, cara, isso aqui é um fenômeno social. E o que é um fenômeno social? Um fenômeno é algo que acontece quase como combustão. Você não espera que um fenômeno aconteça. Um fenômeno da natureza. Você tá lá, vem a onda e mata todo mundo, concordam? É um fenômeno natural. Você mais ou menos consegue calcular que vai chamar, mas é mais ou menos. Tipo, você parecia ali sozinha, de repente, bum, É, 80 eu falei, mulheres. E aí eu fico até arrepiada um pouco, porque eu Arrepiei falo, também. cara, onde eu tava? Quando elas entram e elas começam a falar, e as minhas sócias na época viram que o negócio ia ficar maior, porque durante a semana elas começaram a falar. Eu falei, cara, isso aqui a gente tocou num fenômeno social. E aí, a gente era a gente era empresa disso. Né? Ela falou, tá, então resolve um lugar maior, vamos ouvir. E aí a Mi falou, o que a gente faz? Eu falei, pega microfone, agora a gente só vai escutar. Já que elas vão vir, vamos ouvir. E aí eu escutei. Legal. E aí o que eu escutei? Eu escutei absurdos. Absurdos, assim, que eu não fazia a mínima ideia. Desde estupro, assédio, né? Até muita coisa, gente. Assim. E aí eu fiquei naquela sala, o Lucas tinha meses, assim. Foi logo depois que ele teve neném, assim. E eu falei, caraca, velho, o que tá acontecendo? E não era inteligente. E aí, eu, como sou uma mulher de negócio, gosto de fazer dinheiro, eu vi uma sala potente pra caramba, que podia estar me movimentando a economia horrores. Tava subtraída, subestimada. E eu olhei e falei, isso aqui não faz nenhum sentido. E começou, quando eu olho para esse lugar, eu falo, tá, beleza, temos um fenômeno social aqui, não sei os contornos dele, vou estudar. Isso é a parte técnica, né? Legal. Mas a parte emocional, né, separando o fato do sentimento, a gente tinha um fato, mas ao mesmo tempo, aquele dia... É Carol, né? Carol e Dom. Eu fui pro banheiro, assim, eu lembro do espaço. Me ajoelhei, não sei o que vocês acreditam, né? Acredito. Mas eu falei, cara, obrigada, assim, eu não achei que fosse vir nessa encarnação, assim, porque eu acho que a gente tem 2 marcos na vida, né? Um quando a gente nasce, um quando a gente sabe pelo que nasceu. E eu agradeci a Deus, falei, porra, por isso, valeu, irmão, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Sim, eu tive uma certeza, não sei como, não sei de onde, não sei com que dinheiro, não sei de que jeito, não sei. E aí eu fiz uma promessa pro meu filho, muito neném, esses dias, que eu falei, filho, eu não sei te responder por que eu trabalho, na época que você me perguntou, mas quando você tiver idade para entender, eu vou saber. Então, acho que a Bitfame começa daí, nessa sala. Forte, hein? Forte, né? E dessas mulheres, assim. E eu sempre achei que foi o Lucas que me motivou, mas são as mulheres, assim. E, Dani, vamos entrar nisso agora. Agora, assim, quando você percebeu, vamos para essa parte agora, a gente brinca mais da teoria, né? Assim, você percebeu, então, realmente ali um movimento, né? Qual a palavra que você usou? Fenômeno social. Fenômeno social. Um fenômeno social. E você entendeu que essas mulheres, elas tinham, assim, muito ressentimentos e você também enxergou um poder de tornar essas mulheres ali livres financeiramente. Não foi ali. Não foi ali ainda. Eu acho que tem um passo importante aí, técnico, né? Quando eu falei, vamos estudar mais. E aí, quando eu começo a perceber, eu fui buscar Primeiro dados. vocês só escutavam. Primeiro eu só ouvi e escutei. Falei, tá. Aí eu fiz uma segunda vez, de 80 foram para 300. Eu falei, tá. Aí fui estudar.
Aí comecei a ver números que no Brasil ainda estavam pipocando, lá fora tinham números maiores, mas aqui estavam números... então a gente tem... Hoje a gente é especialista em maternidade, né? Mas assim, na época a gente tem... Hoje a gente tem 69 milhões de mães no país. Nossa. Nasce um bebê a cada 20 segundos. Então isso é um problema de saúde pública, isso é um problema de economia, isso é um desafio para vários setores da economia. E aí tem um número pior. Dessas 69 milhões, 20 milhões são mães solo. Os homens não ajudam não fazem a parte deles nem financeira nem emocionalmente. Ok, então você vai recortando. Quando você vai para a intersecção de raça, por exemplo, as mulheres pretas são muito mais abandonadas pelos seus parceiros que as mulheres brancas, né? Aí vem crianças com necessidades especiais, né? Pessoas com deficiência, tem outros desafios. E aí você vai tentando estudar essas 21 maternidades que a gente mapeou com as suas intersecções. E aí tem um fato que transpassa quase todas elas, né? Fora 6% da população, que é a cada 10 mulheres, 4 perdem a sua geração de renda depois da maternidade. É muita gente. É muita. E aí, quando eu olhei, eu falei, tá. E aí, quando você perde a sua geração de renda, o que acontece? Você perde a sua geração de renda nos 2 primeiros anos. Aí vem agora a farmacêutica, né? Os 2 primeiros anos de uma criança são os primeiros 1000 dias que a gente fala, que vai da barriga até os 2 anos. Você nunca vai ter um desenvolvimento cerebral depois desses 2 anos, do jeito... O seu cérebro se forma nesses 2 anos. Acabou. O resto depois é o que você faz com ele. Olha. Mas qualquer coisa que vai decidir o futuro dessa... E tem vários estudos, tá? Vários. Acontece nos primeiros 1000 dias. E é nessa fase que acontece toda essa violência. Nossa. Então não é à toa que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, com o maior número de suicídios no mundo, com vários problemas de saúde pública, e isso acontece na primeira infância. Então tem um prêmio Nobel da Paz que mostra cada $1 investido na primeira infância devolve $7 para a economia. Nossa. Por quê? Porque a primeira infância é a próxima geração. E aí, quando a gente vê esse pedaço, eu comecei a ver esses números. Uhum. E aí foi que eu falei, tá, então o desafio é de geração de renda. Aí que eu decidi o desafio, entendeu? Aí que eu vi a dor. Entendi. Porque eu podia fazer várias coisas. Eu falei, então tá, o que eu tenho que atacar primeiro? Eu tenho que atacar primeiro geração de renda. E de 2 jeitos. Você pode gerar renda, pode arrumar um emprego, né? Ou você pode empreender. Tá, o que eu sei fazer? Empreender. Então, eu vou começar a entender como é que eu posso ajudar a elas a empreenderem e fazerem geração de renda. E aí, eu procurei um espaço para me acelerarem. Eu fui uma aceleradora de startups. Que legal. Falei, olha, já são 3 mil mulheres nessa época, né? Isso em muito pouco tempo. E vocês ensinaram, quando tem uma dor grande, um mercado grande, tem uma solução que você consegue monetizar. Eu vim aqui para vocês me ajudarem. Tinha uma sala com 100 e poucas pessoas. E aí, ele me falou, no microfone, que entre ser mãe e CEO, eu tinha que escolher. Porque ou eu ia ser uma péssima mãe ou uma péssima CEO. Porque as duas coisas são muito full life, assim. Nossa. Aí, de novo, eu podia mandar ele pra puta que pariu. Ou eu podia achar que aquilo ali era um viés inconsciente e entender que tem algo que é verdade naquela conversa. Porque o mercado não foi feito para pessoas como a gente. Eu falei, então tá, já que ele não vai acelerar, esse foi o primeiro modelo de negócio da Bitumami. Ninguém perguntou se eu era empreendedora, qual o tamanho do meu time, quanto eu já faturava. Ninguém perguntou nada. Eles decidiram que por eu ser mãe, não dava. Você não era mãe, CEO. Aí eu volto pra minha empresa, que é uma agência, né? Chamo meu time e falei, a partir de hoje a gente é uma aceleradora. Já que eles não querem acelerar a gente vai acelerar elas. Já percebi que não tem isso no mercado. Então a gente foi a primeira aceleradora especialista em startups fundadas por mulheres no país. Foi aí que a gente olhou e falou, cara, então é isso que a gente vai fazer. E aí chamei meu time de design, meu time de PR, que eu tinha tudo. Né? Falei, bota o site no ar, a gente vai aprender com o negócio rodando. Chama alguém de pesquisa, me dá o que eu tenho que ler. E em um mês a gente virou uma aceleradora, o BET abriu para 10 vagas, foram quase 1000 inscritas. E aí foi esse o lugar que a gente deu esse primeiro modelagem de negócio. Tá. Antes não era para ser um modelo de negócio, então a gente passa a acelerar startups fundadas por mulheres lá em 2017. Então, hoje, por exemplo, dentro da Bitumami, as mulheres, elas apresentam... E mudou muito, hein? Mudou muito. Naquela época, elas podiam apresentar alguma ideia. Hoje elas fazem. É uma aceleradora, tá? Então, a startup Perfeito. vai lá, a gente acelera elas e elas passam a ganhar dinheiro com isso, né? Tá. E aí, 2017, 2018, 2019, pandemia, 2019, 2020 ali, a gente continua acelerando startups, né? B2B2C, né? As marcas pagam a gente acelera as startups, né? As startups não pagam nada, as marcas pagam.
E a gente entrega inovação aberta para as companhias. Então, Legal. sei lá, a Hugs é uma cliente. Ela quer trabalhar com inovação de 0 a 2 anos. Aí ela abre um batch de startups e escuta as mulheres e acaba fazendo negócio com as startups que nascem da gente. E você falou que vocês vêm estudando por 8 anos, né? Comunidade. Hoje vocês têm a maior comunidade de mães. Sim. E é muito louco isso, porque a gente fala assim, ao mesmo tempo que você vê essa necessidade das mulheres se reunirem e ter esse poder de fala, também são as mulheres que estão extremamente ali ocupadas, né, na loucura, assim, da vida, do trabalho. Como é que você conseguiu, assim, primeiro foi muito orgânico, mas depois intencionalmente reunir essas mulheres, criar uma comunidade e dar continuidade? Porque às vezes as pessoas reúnem pessoas, mas como é que eu dou continuidade nisso? Cara, seguramente, assim, a gente e a Bichome somos uma das maiores especialistas em comunidades nesse país. Incrível. Porque, eu vou dizer o porquê. Porque, conceito, né? Alguns conceitos técnicos. Audiência não é comunidade. Uhum. Alcance não é comunidade. Seguidores de rede social, que a audiência alcance, não é comunidade. Autoridade, como definição, é você fazer a ordem acontecer pelo simples fato de você ser autoridade num assunto. Então, se você está dirigindo com o seu carro, a polícia te para, manda você para, concorda? Para. Porque ele é autoridade naquilo, o que vai acontecer daí é uma outra história. Mas você para o carro. Viu? Você para o carro, né? E tenta ver o que vai acontecer. Então, a autoridade se faz valer pelo simples fato dele ser autoridade, você reconhecer essa autoridade rapidamente sobre aquele assunto. Legal. Isso é uma coisa. A segunda coisa é a influência, que é diferente. A influência é quando você consegue colocar uma tese, um tema dentro de um determinado grupo e você consegue fazer com que essa conversa role. Legal. Você pode não gostar, você pode odiar, você pode concordar, você pode discordar. Mas é tão relevante a ponto de você me ouvir. Não, mas espera aí, deixa eu ouvir o que a Dani tá falando aqui. Isso é influência, ok? E aí você tem a audiência que você quer influenciar. E aí você solta essa mensagem lá. Gente, vocês não acham isso? E a audiência vai se influenciar ou não, vai conversar sobre isso. Isso tudo não é comunidade. Então, pegar esse monte de gente, colocar no WhatsApp e botar pra falar, não é isso. Quando a gente consegue, e não só eu, tem alguns estudiosos também, né? Muito baseado em pesquisa, mas quando você consegue gerar uma comunidade, né? Aí tem dois conceitos que eu acho muito legal. Um é Primal Branding, do Patrick Hellon, e o outro é o Third Place, né? Do livro que criou o Starbucks, por exemplo. Então, como é que funciona esse lugar? Então, a primeira coisa que você faz, para uma comunidade ela começar direito, você tem que ter um chamado para pessoas que tenham crenças parecidas com a sua virem. Não tem uma pegadinha, não tem uma conversão, não tem um ticket de desconto, não tem um sorteio, não tem nada. É só assim, cara, vocês acham que a gente tem que fazer canecas pretas? Porque eu tô achando que tá faltando caneca preta no mundo. Pô, acho. E, bom, as pessoas vão se juntar. Então, eles têm a definição deles, mas a minha definição de comunidade é quando você consegue encontrar um inimigo ou um amor em comum. Legal. Isso é muito poderoso. Quando você encontra um inimigo ou um amor em comum e você faz um chamado e as pessoas veem, você achou algo muito rico, muito caro, muito milionário para esse mundo que a gente está vivendo. E aí elas vêm. Ah, então show, Dani, temos uma comunidade. Não. Quando você não está na sala, você não está liderando, você não está puxando, não é uma aula, é uma comunidade. Elas falam entre si. Legal. Elas trocam. Elas vão sem você lá? Ou você tem que estar todas as vezes? Então, esses grandes coaches, não é criticando eles especificamente, enchem estádios. É incrível, mas se ele não tiver, a comunidade dele vai encher um estádio? É só uma pergunta. Deus me livre, deu um erro, aconteceu alguma coisa. Ou, sei lá, ele cansou, a comunidade dele vai ser tão forte, potente, para levar aquela conversa adiante. Legal. E terceira coisa, aí quando você vê que você acertou muito, a comunidade começa a trazer novas pessoas que às vezes não vão se beneficiar, inclusive, com o produto ou serviço que você tem. E mesmo assim elas vêm. Então hoje os homens vão, os filhos vão, as empresas vão, o ecossistema vai, a política vai. Todo mundo quer conversar com a gente, porque eles também acham que a gente, nosso amor, nossa crença em comum, né, nosso amor que a gente decidiu esse dia é que a gente nunca subestimar uma mulher que quer ser exemplo para o seu filho. Porque maternidade não é fraqueza, maternidade é potência. Alguém acredita nisso? Quem acredita, a gente vai tomar um café 2 horas da tarde. E você não precisa fazer muita coisa, não tem muito esforço, você entendeu? Entendi. Pra nutrir, um esforço do cacete. Mas pra conectar, não. E aí, quando você tem um amor em comum, quando você faz o chamado, as pessoas vêm, elas trocam, elas ficam, e a liderança é rotativa.
E as coisas acontecem, é muito poderoso. E a gente deu o fatality final para ter essa comunidade, que foi o third place, o terceiro lugar, que é o conceito da Starbucks, que você precisa de um espaço para reunir essas pessoas que não seja nem a casa delas, nem o trabalho. É um terceiro lugar. Mágico, lúdico, bacana, neutro. Entendeu? Onde você não tenha medo de dizer que você não quer mais estar casada, que você não gosta do seu filho, que você odeia o seu chefe, que você odeia o seu trabalho, que você quer se matar. Eu não sei o que você quer me falar. Sem julgamentos. É um espaço sem julgamento, sem nenhum tipo de viés. É um espaço que você só vai nua, sem nenhuma camada. E o conceito de third place é esse conceito. No livro chama... Legal. O ótimo lugar, né? The Great Place. E aí, esse lugar tem regras de comunidade. A comunidade se encontra e ela troca e ela fala. E aí a gente abre a Casa Bichumami em 2019, que é um espaço ali em Pinheiros, onde a comunidade se encontra para ser desse jeito. Assim. Independente de você estar. Eu nunca tô, quase. Moro em Santos, jogo vôlei de areia. E como nutre, Dani? Porque assim, acho muito... Tá muito rico te ouvir. Porque as pessoas falam muito de criação de comunidade. E quando você fala assim, cara, não é colocar a galera num grupo de WhatsApp. E dar cupom e dar um brinde, né? Então, assim, é difícil pra caramba criar comunidade, né? Como que você nutre essa comunidade, a empresa Tem a parte em si? linda e a parte técnica. Na parte técnica, toda pessoa que... Porque a comunidade, ela pode ser... A comunidade é um modelo de negócio, ok? Ok. É o meu modelo de negócio, tá? Que aí eu faço impacto social, mas meu modelo de negócio é monetizar a comunidade de vários jeitos, ok? Mas você pode usar a comunidade como canal de tração, você pode usar a comunidade como célula de inovação, depende do que você quer. Sim. Essas pessoas que vendem curso digital, pura e simples, por exemplo, não estão conectadas a nada, só de vender curso e dar emprego para as pessoas, super fair, o objetivo delas é nutrir elas de informação. Isso. Né? Então, sei lá, tem uma comunidade de pessoas com gestores de tráfego. Tem um rapaz famoso que faz isso. Isso. Ele reúne a galera para falar, para trocar e fair pra caramba. Então, depende do que você quer fazer. Né? Quando você tem um modelo de negócio, é uma estrutura de empresa. Você precisa mandar as pessoas, fazer as pessoas continuarem pagando, participando da comunidade, estando lá. Então, todo mundo da Bichumami é uma community manager. Da Legal. moça da faxina, a eu que sou a CEO, todo mundo está lá para servir a comunidade. Ela pode espirrar lá do Japão. Se ela é da Bichumami, vai ter lenço para ela, você entendeu? Então, assim, duro, com tempo e energia. Dani, não consigo fazer isso hoje na minha empresa. Pega emprestado, investe em outra. Entendeu? Então, assim, se você quiser manter... Investe em comunidades. Investe em quem já tem, Em quem já tem a comunidade. Pega emprestado, a chancela. Legal. E quanto mais de verdade for essa relação, mais a comunidade vai falar, cara, isso aqui é legal que elas estão fazendo. Agora, se você vai fazer a sua, cara, prepara um time de 6 pessoas para gerir 1.000. 6 para gerir. No mínimo. Então, assim, essa é a conta. Qual que são as principais tarefas de uma gerente de community commerce? Primeiro, ela tem que ter fit cultural, assim, né? A gente só contrata mães. Tá. Legal. Então, assim, a primeira coisa dela é entender a dor de maneira muito profunda. Então, walk the talk, assim. Número 1. Segundo, a nossa única... Na verdade, diria ser de todo empreendedor, tá? Mas a nossa community manager tem a única função feliciência, assim, de deixá-las felizes. O tempo inteiro. Não interessa o que elas querem. Se é uma pizza, se é sexo, se é uma festa, se é um evento, não interessa. O único objetivo da gente é deixar elas felizes, assim. Mesmo que seja para deixar triste, para provocar um negócio, para botar o dedo na ferida, para cutucar, mas sabendo que a gente tá lá fechado. A gente gosta de falar que comunidade é onde você corre quando o bagulho fica doido, sabe? E aí, a gente tem a nossa, que gere ali minimamente, mas elas são todas gestoras da nossa própria comunidade. Então, quando alguém se posiciona fora da nossa cultura, que a nossa cultura é clara também, a gente tem lá os 7 passos da cultura da Bichumami. Quando alguém faz, a própria comunidade se autorregula. Ô, Carol, isso aí não foi legal, não. Pô, Tá Carol, fora, né? não é legal, esse tom não foi bacana. Revê aí. Legal. Não é aqui. E saem, tá? Então, o churn... acontece, né? Pra caramba. Né? A gente é um sorvete de pistache. Ela falou lá, Bichumami. Ou vão odiar ou vão gostar. Ninguém é de creme lá. Não tem. Então, tem gente que sai, tem gente que não tá na fase. Legal. Sabe? Porque eu sou uma comunidade de mães, mas meu fio mestre lembra que é geração de renda, né?
Então eu não posso ficar lá só abraçando elas, entendeu? Chega uma hora que eu falo, amiga, tudo bem, mas você perdeu seu carro, seu apartamento, você vai perder mais o quê antes de achar que esse negócio não dá certo? Né? Então, nossos programas de educação, o Start é um de ideação que a gente faz, aí eu vou criando produtos e serviços para a comunidade, né? Então, quais são os produtos e Eu ia serviços? perguntar como que você monetiza. A gente monetiza de 2 jeitos hoje, né? Eu fui B2B2C, eu sei vender para corporate, né? É a minha formação, mas assim, eu fui B2B2C até o ano passado, 100% elas não pagavam nada. E eu comecei a monetizar o B2C no final do ano passado, que eu achei que era a hora, tava no roadmap, né? Tá tudo pensado, mas assim, eu achei que era a hora de oferecer o negócio algo, sei lá, direto para a comunidade. Melhor coisa que eu fiz, assim, tipo... Difícil, duro, complexo, difícil de crescer, difícil de fazer growth, difícil de fazer digital, difícil de entregar. Tudo difícil, tá, gente? Mas eu tô completamente apaixonada pelo nosso produto B2C, assim. Às vezes, para as companhias, a gente é uma vitamina, assim. Uma solução vitamina. Legal, mas eu não vou parar meu carro para tomar uma vitamina C. Mas para elas, a gente é um analgésico muito potente, assim. Então, entregar um produto para elas hoje cada vez está melhor. Tô muito feliz. Sim, mas eu tô em MVP, testando pra caramba, Mas errando quando muito. você fala B2C, elas hoje têm um produto Elas pagam físico, hoje uma assinatura uma assinatura. de R$149. Só vou explicar o modelo que eu acho que fica legal. Uhum. Elas pagam uma assinatura de R$149 hoje. E tem uma série de benefícios. Nosso objetivo é ser o one-stop shop da maternidade. Tá. Então, se ela precisar comprar um apartamento, ela pode ligar na Bitbami que ela vai conseguir comprar. E aí Legal. eu vou plug and play, trazendo soluções e colando na gente. Meu objetivo é juntar gente. Juntar gente boa. Legal. Qualitativa e nutrir. Feliz. E aí depois a gente vai trazendo parceiros que também são legais. A gente é muito chata com curadoria. Eu deixo dinheiro na mesa direto. Porque meu maior ativo é a comunidade. Sim, Então, você preserva quando totalmente as conversas... ela, né? Ai, Dani, eu sou ótima, eu sou aqui. Posso jogar um 10% de... Não pode nada. Que jogar 10% de... Não, irmão. Você não tem lá. Você pode me dar esse dinheiro e eu vou fazer o que eu quiser com esse dinheiro aqui. Legal. E elas vão saber que foi você que deu e elas vão ficar felizes por isso. Branding awareness. Quer trabalhar com conversão, sei lá, paga o Google Ads. As marcas, então, entram com vocês em branding. Em branding. Elas têm que entender que elas são... Eu sou especialista em formar brand lovers, assim. Amo. Legal. Só que aí eu sou chata pra caramba com que marca que vai se conectar. Entendeu? E aí eu pergunto pra elas, o que vocês acham? Eu acho uma merda, a gente não dá. Ai, obrigada pelos 650 mil reais, mas eu não quero. Odiaram você. Aliás, eu olharia pra isso rápido. Já tinha um feedback sincero, né? E como a gente vende pesquisa, um dos produtos que a gente vende bem pro B2B é a pesquisa, né? A gente é muito Entendi. bom em quali. Tá. O que as empresas demoram 3 meses pra entregar, a gente entrega em 48 horas, né? Você reúne a comunidade, Acabou. manda a pergunta, Não a galera tá responde. E aí, gente, azul ou preto? Porra, azul, tá louca? Imagina criar um produto pra mães. Pô, Não tem já jeito. Se lançar algo pra maternidade hoje, em qualquer das fases, e não falar com a Bitcoin, tá lançando errado. Muito Só legal. esperar dar errado. Fim. Legal. Fim da questão. Pode contratar quem você quiser. Que bom que, né, você apareceu aqui. É. A gente está desenhando alguns suplementos voltados para mães. Nossa, Aí, ó, Mercado pesquisa. Lindo vai apanhar até a delícia. Vai se acertar também, delícia. É. E aí a gente tá lançando um terceiro pilar. Aí lança uma casa. Tá. Aí ela paga R$149 e ela pode E ela trabalhar pode ir. no único espaço family friendly que existe no Brasil. E lá. Agora a gente tá... Vou ter um spoiler legal. E aí ela paga isso. Então na área tem 3 pilares, vai. Educação. Tem todos os nossos programas. Ela tem um conteúdo gratuito gravado toda segunda-feira na nossa plataforma. Aliás, a gente sempre fica aberta para parceiros para colocar mais conteúdo lá. Ah, que legal. Então, ela tem, toda segunda-feira ela tem um curso novo. Do que ela quiser, cara. Em todas as áreas. E aí, a gente tem os cursos ao vivo, presenciais e ao vivo online. Que a gente tem um Lê Com Ela, que é um clube de livro, que a gente lê livros de negócio juntas, que é o queridinho da comunidade. Que legal. Que a gente se ama, que a gente fica horas conversando. É uma delícia, assim. E a gente tem vários eventos. Tem o Start, que é só para quem está em validação e ideação. Então, tem vários programas de educação. Então, o pilar de educação é bem forte. Tá. E tem formação em profissões de autoempregabilidade digitais, assim. Então, a gente forma em CX, forma em Community Manager Animal. e forma em marketing digital. Que legal. E aí tem esse lugar. Aí o segundo pilar é networking, né? Então, você já conhece, mas conexões potentes que cortam caminho. Aí o nosso produto queridinho é o Why Not, que é quando a gente fica bêbada todas as quintas-feiras, na última quinta-feira do mês. Aí vai 250 mulheres pra casa e a gente fica lá das 4 da tarde até as 10 da noite. Cara, se conhecendo. Não tem pauta, não tem nada. A gente joga lá uns cubos de vidro, tira um assunto e dá E certo. foi. De algum jeito dá certo. Uhum. E aí, o terceiro pilar, que é bem novo, que ia vir por conta do meu Founders Fit aí, que é de saúde da mulher.
Saúde da mulher. A gente trouxe uma médica, que tem 20 anos de indústria farmacêutica, que está estruturando e fechamos 15 embaixadoras médicas da área da legal. saúde para falar sobre saúde feminina da menarca à menopausa. E daí depois vem o produto também. Aí vem produto também. E aí elas Não vão- meu. Ok, mas... Nunca meu. Tá, sempre de alguém do Sempre ecossistema. de alguém do ecossistema. Eu mas nunca vou elas entregar vão nada. poder vender ou isso nem... Podem vender também. Hoje elas já podem. A gente já tem um marketplace interno. E aí, no H3 de inovação, assim, a gente quer uma moeda própria, mas a gente está estudando. Incrível. Hoje a gente já rodou na comunidade 27 milhões de reais. Entre elas. Elas comprando com elas gastando com elas ali dentro. No negócio gerado dentro da No comunidade. negócio, só 27 milhões. nesses 7 anos que a gente está junto, Bastante. né? É bastante. É. Entre emprego e isso, vamos contratar outra, então... A gente vai lançar o B2 Money, que a gente e elas que pensaram, tá? Tem uma fintech lá, que trabalha Não, e é com uma criptomoeda. força E ela mesmo absurda, falou, posso né? fazer? E assim, lá é assim. Eu aprendi com a Rafa da base colaborativa isso. Cara, a gente faz um terreno muito fértil. Você joga a semente lá. Se for boa crescer, eu olho. Se não morrer, eu não olho. É basicamente assim. Dani, a gente pode fazer a moeda? Pode. Se a comunidade usar, funcionar, Um cartão, uma moeda. segue o pau aí. É. Eu tanto vejo faz. assim, eu tenho uma marca de cuidado facial, inclusive depois eu vou te presentear. Eba. Eu crio produtos hoje junto com a minha comunidade. Aham. Então, assim, elas vêm, elas me falam o que elas querem, a gente cria. Aí eu Perfeito. chamo, elas testam, volta, reprova, qual cor você quer, qual a embalagem, tudo. É junto. É junto. E quando esse produto lança, assim, é um poder absurdo. Igual quando eu fui lançar um hidratante, mas eu vou competir com quantas empresas que tem um hidratante? Mas Você é vai na s- farmácia, quantos hidratantes É você bem tem? o social commerce, assim, né? Você tem que entender ali o que elas gostam. E funciona. Funciona muito. Então, comunidade, reduz CAC, aumenta a LTV. Legal. É uma célula intensa de inovação. Ela te ajuda a achar o produto market fit mais fácil. Legal. Porque ela vai te direcionando mais pra direita, mais pra esquerda. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Então, a gente tá o tempo inteiro em produto questionando. Legal. E aí? Porque só de pesquisa, isso ajuda, né? E aqui. E elas mesmas vão direcionando. E aí, a gente tem gamificação para quem mais responde as pesquisas, mas para quem mais vem nos eventos. Então, a gente tem 30% de engajamento no digital e 60% de engajamento no presencial da Tá. comunidade. É muito alto. Então, é esse o lugar. A gente tem um grande oceano azul, que é a casa. Se vocês forem lá, vocês vão entender. E a gente pode visitar? A hora que vocês quiserem. Que incrível. Vocês podem assinar também com Ah, R$ que 9,99 por mês. Ah, que Que aí legal. são pessoas que são aliados e que apoiam a causa. Vamos deixar o link no episódio E também. querem manter a comunidade de educação gratuita, que a parte de educação é gratuita, não Tá. tá na assinatura, né? Só os cursos fechados estão na assinatura, as imersões. Mas o resto tá para todo mundo que não pode pagar assistir. A educação é segura por aliados e por marcas, que também é muito legal. E aí a casa é um modelaço, assim, para você aterrissar a comunidade, né? Vocês vão lá, vocês vão sacar. E agora a gente tá abrindo dia 18 de abril, no Rio de Janeiro. Vamos abrir a segunda casa já. Nossa, que A incrível. gente tá super feliz. E aí, em maio pra junho, uma no Tucuruvi, na Zona Norte. E, ô Dani, assim, eu tô pirando aqui porque a gente ama, né, esse tema, assim, esse assunto. E para marcas, realmente, assim, é difícil mesmo, assim, criar comunidade. Até aproveitando, né, sua veia de pesquisas, de comunidade. Hoje, assim, né, você como uma marca, por onde você começaria para de fato tipo, sair do comum, do que todo mundo já tem e conseguir criar uma comunidade? Porque esse start teu aí foi um pouco atípico, né? Não foi... Foi orgânico, né? Foi. Muito louco, assim. Eu não Assim, sabia às que era vezes não é isso. um negócio totalmente replicável, né? Pra quem quer Não, começar a criar uma com comunidade. certeza não é. A primeira coisa que tem que ser de verdade, assim. A storytelling tem que colar. Legal. Você tem que sustentar, né? É. Uma coisa que é No longa, Patrick né? Hello, no Primal Brand, ele tem 7 passos para criar uma comunidade. Ah, é? Então, o primeiro passo, talvez eu não lembre todos, mas o primeiro passo é storytelling. Fim. E ele põe a Amazon, a Nike e a Disney como case, assim. Legal. Então, o primeiro passo é storytelling, né? Então, segundo passo, tem lá os passos, né? Segundo passo é a crença, o credo. O que essa comunidade crê? O terceiro é ícones, né? Então, a Bitmami, por exemplo, as meninas tatuam no dia dos eventos, né? Então, a gente tem uma chupampa, dá uma lampeta, a gente nunca chegou numa conclusão. Mas a gente tem ícones próprios, que você olha e você fala, isso aqui é da Bitmami. Isso aqui é a Bitmami tá aqui. O tom, a narrativa, o jeito que a gente fala. Aí tem outros itens, né? Então, a primeira coisa é você tem que estudar um pouco para entender como é que você consegue montar. Mas se você não, a maioria das pessoas não querem isso como modelo de negócio. Então não tem que se preocupar com produto, tudo isso que eu falei aqui. Mas se você quer, você está criando produtos para beleza, por exemplo, né? Isso.
você pode criar uma comunidade mínima também de outras médicas, que também podem revender no consultório delas o que elas querem revender. Então, você vai investir aí uma vez por mês de fazer um champanhe na sua casa? Não sei. Vocês vão trocar sobre o quê, né? E eu gosto de deixar como exemplo, para quem quer criar, leva o pote de Tupperware de alguém de casa. Vai lá. Vai na casa de alguém, come lá e leva o Tupperware da pessoa. Você fica puta. Tá. Uma das primeiras comunidades de mulheres que surgiu foi em 1940 com a galera que vendia Tupperware. Tem muito estudo. Esse livro é maravilhoso. Então, assim, elas não estavam vendendo Tupperware. Elas estavam no meio da guerra. Elas estavam fazendo milhares de coisas ali. Elas estavam falando sobre violência, sobre medo, sobre geração de renda. Menos vendendo Tupperware. Quantos anos depois? Você sabe quanto? De 1940 pra cá? Quantos anos deu? Já deu 60 60 lá anos. 64 anos. 64 anos. Um pote de plástico vende. É. E o Patrick Harlan Com fala, marca, né? Com valor agregado. com valor agregado, né? que virou Tupperware a qualquer pote de Branding, plástico. E aí, o Patrick Harlan fala assim, não é tanta a qualidade do seu produto que importa, mas sim a qualidade da comunidade que você coloca ao redor dela. Legal. Se eu vender sorvete hoje, da Bitumami, escrito Fight Like a Vai Mother, vender. dentro de um negócio, vai vender. Entendeu? Tanto faz. Não tô nem aí pro produto, na verdade. Tanto faz o que eu tô vendendo. Eu posso errar também, porque a gente fala que a comunidade passa pano. Ah, mas aí ela tava num dia ruim. Não, foi um dia ruim. Então, eu acho que esse é o grande poder. Só que leva... verdade. eu deixo aí 6, 7, 8 horas, com muita certeza. Do seu dia, dedicado. Não, é 100% de dedicado. Todo mundo do time. Cara, deu uma reclamação, sei lá, a empresa para, assim. Tipo, é cultura. Onde foi isso aí? Desculpa. Se tiver que devolver dinheiro, a gente devolve. Se tiver que pagar outra coisa, a gente paga. E é sobre. Ah, mas ela pode estar errada, não interessa. É. Interessa. Legal. Se ela vai estar errada daqui a 3 dias, ela vai pedir desculpa, vai voltar com... Esquece. Né? A regra é... Todo mundo tem um budget seu pra gastar como quiser, a hora que quiser. Tipo, Legal. ela pode decidir... A gente tem 20 pessoas, mais ou menos. Ela pode decidir a qualquer tempo de gastar esse dinheiro com quem ela quiser, do jeito que ela quiser. Então, isso agiliza também, né? Mas eu tô aprendendo também, viu, gente? Eu falo isso, mas eu tô aprendendo. Ó, Dani, só pra gente completar aí pro pessoal que tá acompanhando, os 7 passos do Primal Branding. Vai lá. Então, storytelling, né? Ter uma história, ter suas crenças, definir ícones, E criar rituais, muito bom. Ter um tom de voz, encontrar haters. Os Quem que é? Não são non-believers. os homens não, Todo né? dia. Opa! Bastante homem é hater. E... Mas tem um tipo E o líder. específico, né? Uns E tipos. ser líder, né? E ser líder. Precisa de um líder, né? Precisa. Quero muito minha comunidade, mas eu não gosto muito de aparecer. Não faço. Não vai ter uma Não vai. comunidade, né? Não. A comunidade não vai seguir um logotipo. Porque o líder, ele é a inspiração também, né? E o storytelling, igual quando o no storytelling multinível. cola, É. acabou, cara. Já era. E quanto mais for de verdade for, mais vai dar certo. Quando eu lancei o livro Mãe Porque Você Trabalha, no final do ano passado, né? Que demais. A gente vendeu... Tá até aqui, tá lá fora. Eu vendi 4.000 cópias muito rápido. No Brasil, um escritor vende 1.000 cópias, né? Comunidade. Quando eu fui lançar o livro, a editora queria colocar a gente no autoajuda, né? E nada contra isso, mas eu queria que me ranqueasse no de negócio. Eu queria esse desafio. negócio. Todo mundo ele não vai ranquear. Fala, porra, você que não tem ninguém do seu lado, não só. Olha eu aqui Vai com ranquear. toda a minha comunidade, A gente né? ficou na frente de Sapiens em menos de 2 horas de lançamento. Caraca, que irado. Então, assim, é possível. Só que é isso, entendeu? É o corre. Aí, mês da mulher, liguei na Amazon. Falei, não, eu quero um negócio para mês da mulher só pra gente. Então, o livro saiu de 49 para 28, sabe? Eu quero que quem não pode pagar possa comprar nesse mês. E aí, você vai tentando buscar esses lugares. Assim, é muito cansativo. É deixar a vida mesmo, mas você tem que querer bastante, é isso. Ô, Dani, sabe o que me vem aqui na cabeça? Até porque tá muito fresco, assim, a gente acabou de ouvir, porque te escutando aqui e vendo, assim, dá pra ver momentos que seu olho brilha, que você é uma mulher super forte, é igual você falou, tem que ser pra conseguir conquistar, e ao mesmo tempo tem a emoção, né? Sim. E a gente ouviu aqui agora, é a disciplina militar, coração de mãe. Ah. É um pouco essa tradução, né? E é muito louco que eu sou atleta, fui atleta profissional, né? E meu pai Né? militar, né? E aí eu sempre tive Olha. esse lugar muito, muito pragmático das coisas, de buscar. Mas até que você é mãe, né? E aí, por isso que eu falo que a maternidade, ela é um sacode. Te transforma. E a maternidade, ela é um sacode, não é para quem só é mãe, para todo o ecossistema, para toda a aldeia que está ao redor. Minha irmã, por exemplo, que é a madrinha do Lucas, não é mãe.
mas é minha sócia na Bitumami. E a outra minha sócia também não é mãe. E elas lutam por todas as mães desse Brasil todos os dias. Não tem a ver. Tem a ver com ter a mesma crença. Legal. Muito Então, legal. quando você decide uma crença, não interessa se é mãe ou se não é mãe. Hoje, 30% da comunidade não é mãe. São homens ou Bastante, mulheres. 30%. É bastante. É. Os homens vêm bastante na Bitumami. É muito legal, assim. São super bem-vindos. E eu falo pra eles que eles são aliados. Então, eu falo que você não é um aliado que não te custa nada. Então, se custa 100 pra ela, você vai custar 500. É sobre correção só. E Justo. eles... Paga. Não, tá certíssimo, assim, quem entende... Entende, né? Porque, eu, obviamente, com seus 100 é seu, os outros 400 eu vou trazer mais 4 que não podem. Entendeu o que você tá fazendo? Tô entendendo. Então tá bom. Então, é abrir a porta pelo lado de dentro. Vocês estão dentro, a gente tá fora. Nós, Legal. mulheres brancas, estamos dentro, as mulheres pretas estão fora. Como é que a gente consegue segurar a porta e deixar a gente entrar, assim? Eu acho que é sobre isso todos os dias, assim. E aí, é isso. Tem gente que adora, tem gente que odeia, tá tudo bem. E na relação de liberdade financeira, Dani, assim, o que você já viu assim lá dentro acontecer? Vocês conseguiram acelerar? Já você falou 27 milhões que rodou? 300 startups, 13 mil ideias em ideação e muito recolocação de trabalho, né? Eu não acredito no empreendedorismo como, aqui é um negócio para empreendedorismo. Primeiro, eu acho que eu tenho uns conceitos questionáveis na hora que as pessoas me questionam, mas eu não acredito que o empreendedorismo é a saída para tudo. Tá, justo. Na verdade, para quase nada, em vários momentos. Empreender é elitista pra caramba. Ainda mais empreender em tecnologia. Em tecnologia é porque é tudo muito Tá. caro, ou você conseguir aportes, Não, né? você Que é foda. erra. Enquanto você erra, você dorme aonde? Dinheiro. Você come o quê? Então, assim, calma, né? Legal. Gerar renda é um problema do governo, políticas públicas, de nós, pessoas que temos os meios de produção. Então, assim, não é que o empreendedorismo embola seu brigadeiro e vai lá, meu amor, faça o que você quiser no sol. Então, eu tenho vários desafios nesse lugar. Então, quando eu olho para o empreendedorismo, para as coisas que a gente precisa fazer, a gente tem que fazer esses recortes e entender, né? Então, geração de renda na Bitfome hoje é sobre geração de renda, não necessariamente sobre empreendedorismo. Perfeito. Né? Então, ela chega lá e eu falo, mano, não tem como você empreender, você precisa arrumar um emprego. Até isso vender, parar de pé, lead, marketing, isso custou 3,5 pau por mês, você precisa arrumar um emprego. Eu quero saber. Então, nosso objetivo lá é ouvir e decidir qual a melhor trilha que ela tem para seguir. Justo. Né? Então, não é todo custo. Não, que custo que é? Do que a gente está falando, né? É porque as pessoas mentem muito na internet. É igual a gente E é muito até- complicado isso. Primeiro, parem de seguir. Se a pessoa falar, faz tudo o que você quiser que você consegue, para de seguir ela. É mentira. Tá? Não é assim no mundo real. Aqui no mundo binário do 010101, não é assim. Uhum. Quais são os recursos que você tem para fazer isso que você quer fazer hoje? Tenho 2 meses de fluxo de caixa, meu filho isso, minha família tá... Não dá. Você vê que não dá para fazer um banco com isso? Você entende o que de tecnologia? Nada. Então não dá para fazer. Ninguém tá ficando mais jovem nem mais saudável, gente. O que eu consigo fazer com os recursos que eu tenho hoje? Então, por isso que a Bitfome não é um lugar para todo mundo. Porque quando a gente olha os negócios, a gente fala, então, liberdade financeira é uma decisão consciente. E eu só acredito na liberdade financeira, nem mais nenhuma. Legal. Para mim, qualquer liberdade que não passa pela financeira, para mim não é de verdade. Porque você sempre vai precisar do financeiro, né? Que liberdade tudo, que você né? tem? Que você fala, será que eu posso ter mais um filho? Se Será você que a gente for- muda de cidade? Será que eu saio desse emprego e paro um pouco para cuidar da criança? Será que ele vai parar de me bater? Se você não tem liberdade financeira para tomar decisão, você apanha a segunda, apanha a quarta. Com as 2 crianças, faz como? Ele paga a escola. A gente fala muito aqui. Então, liberdade financeira é ir e vir, cara. É mobilidade mínima, assim. Total. É dignidade básica você conseguir deter. Aí você fala, Dani, mas o homem pode tomar uma decisão e a mulher pode tomar decisões. O casal pode tomar uma decisão da mulher ficar em casa com as crianças, do mãe trabalhar e prover. Desde que vocês coloquem no juiz que vai ter uma conta onde ele depositar o seu dinheiro. Justo. Porque os combinados mudam. Aí ele acorda depois de 7 anos e fala, então, sabe o nosso combinado? Eu não quero mais estar casado com você. E ela perdeu 7 anos de mercado de E trabalho. aí ela tomou um apagão no mercado de trabalho, não sabe como recomeçar, a autoestima não existe, criança tá nova ainda, o gatinho tá saindo com outra gatinha, e aí ele paga a pensão, quando paga, mas os que pagam, mas foi justo com a criança, tá? Pagou a pensão, fez tudo que tem que fazer, e você? Você faz o quê? Recomeça da onde? Com que força? Com que dinheiro? Então, a gente precisa falar desses combinados de liberdade financeira.
que passam pelos acordos dos casais. Seja lá A como lei, foi. a lei já determina isso, né? Assim, no caso Da pensão. É, 10% do seu salário. Não só pensão, mas acho que tudo que foi construído né, a partir do Depende momento de como você casa. que houve a união. Depende de como você casa. Depende de casar. tanta coisa. Que se ela não olhar no momento que ela precisar olhar, mulheres de 45, 50 anos que saem de casamento de 30 anos, Sem nada. sem nada. Cuidou das crianças. As crianças passaram a fazer 15 anos, saem de casa para estudar fora, para ir embora. Eu tô falando de gente privilegiada, hein? Foi embora. O cara não vai preso, não vai acontecer nada com ele, porque ele tá pagando a pensão, que é a porcentagem certa que o governo... Mas não tem nenhuma lei para as mulheres. Por isso que saiu o Prêmio Nobel da Economia do ano passado, foi sobre maternidade. Legal. Então, quando o Prêmio Nobel da Economia fala, a gente precisa olhar para a economia do cuidado. E o Enem desse ano também foi sobre a economia do cuidado. Então, a gente está falando sobre economia. 1,3 trilhão de reais se a gente olha para esse mercado. Hoje, o trabalho que não é pago de cuidar, o trabalho do cuidado, equivale a um terço do PIB. Se todas as mulheres hoje parassem de cuidar de idosos ou de crianças, 1/3 do PIB, se fosse pago para elas, era 1/3 do PIB. Muita coisa. Aí você fala... Se todo mundo falasse, não vou buscar a criança na escola. É sério, se todo mundo soltasse não vou mais, não vou cuidar da sua mãe doente. Ou tipo, esse vai ser meu trabalho, eu vou ganhar por isso, Ou né? então você pode me pagar. Ou então, mas não sei como é que vai ser. Como é que vai ser? E aí, é que eu tenho esse poder para falar isso agora, né? Mas a maioria não tem. Mas, cara, eu tenho a Casa Bitumamente, a gente recebe 60 mulheres por dia lá. Dentro desse pilar de saúde feminina, né, que eu falei de saúde da mulher, a gente dá terapia 2 vezes por mês para essas mulheres, nutricionista e 16 especialidades médicas dentro dos R$149. Nossa, incrível. Isso muda o jogo, cara. Porque ela vai pra terapia, toma um vinho com a gente um dia, arruma um emprego. Ela se transforma lá Aí dentro. eu fico até emocionada. Aí numa quinta-feira ela chega, nossa, ele parou de me bater finalmente, sabe? Aí você fala, quando ele tava te batendo? Tipo assim, a vida inteira. Aí você fala, cara, e todas as classes sociais, tá? Imagina. Sim, o que você imaginar. E quando não bate fisicamente, tem toda uma relação de Verbalmente. violência. E às vezes também não tem a violência, mas sem o querer, que ela cala, sabe? Que ela não troca com o parceiro dela, porque ela não tem repertório para isso, nem ferramenta. E um dia eu fui numa palestra de um senhor. Eu falei que 72% dos negócios de mulheres partem depois que elas são mães. Esse dado é muito impressionante, assim. 72%, bastante Nasce depois da maternidade. E aí, não só porque elas têm necessidade de se fazer o corre, mas porque elas também... Gente, a gente teve uma diferença. Se transforma, É muita né? ideia. Aham. E aí, tinha um cara sentado na minha frente, assim, ele ficou olhando assim. Aí eu falei mais alguns dados e tal. Aí ele falou, ô Dani, foi muito bonitinho, você acha que minha mulher tem uma ideia? Aí eu falei, olha, Acho que vai. estatisticamente, parece que sim, mas eu vou te fazer uma sugestão. Chega em casa hoje, a pessoa dá uma risada, pede um vinho. Fala, vem cá, senta aqui, você teve uma ideia de negócio? Legal. Aí ele ficou me olhando e falou, né? Eu falei, E aí são coisas... Nem, sabe, assim, ele falou... E ele não falou... Eu senti que não era uma coisa assim de homem e mulher contra... Foi só... Caraca, será que ela tá tendo uma ideia legal lá? Até melhor do que... E ele falou, porque eu falei isso? Porque eu falei, será que a ideia dela é até boa e eu também não tô Nem... prestando atenção, né? E aí, porque o combinado foi ela cuidar. Então, se o combinado foi ela cuidar, trazer uma ideia nova no meio do caminho pode ser um não combinado, entendeu? Pô, a gente não combinou Algo que... nem não esperado, né? A gente não ela combinou tá que você ia quieta. ficar com as crianças? Não me vem com isso. Então, assim, às vezes dá um pouco de repertório dos homens abrindo esse diálogo. E aí eu acho que é muito legal. Você sabe uma coisa que eu até brinco com ele? Recentemente a gente fundou um grupo, né, bem pequeno ainda, de networking também para mulheres. E nasceu dessa necessidade. Eu também, tipo assim, tô no mundo do corporativo desde muito nova e depois fui empreender. E minha família sempre trabalhou muito. Então, para mim, sempre foi assim, esse trabalho e ir para cima. E eu gosto de falar disso, é o que eu vivo. E aí eu sempre brincava com ele, né? Eu falava, não separa a mesa, porque às vezes ficava, tipo, as mulheres só falando coisas, tipo assim, mais, sei lá, mais fútil até. E eles falando de negócio e eu queria estar lá. Eu ficava, sabe quando você fica na conversa aqui, ouvindo aqui e quase se metendo aqui? E aí, conversando com mais amigas, nossa, poxa, eu sinto muito essa
essa necessidade de sentar com mulher para falar de negócio, para trocar, para falar de ideia, como é que você construiu, como é que você fez. E aí a gente foi identificando mesmo, assim, essa falta de sentar um grupo de mulheres e falar, vamos falar de negócio? Sabe, se um homem vai, senta, toma uma breja e fala de negócio e põe ideias na A mesa. gente só sabe fazer isso. Animal. Não, lá vai de tudo, né? Vai de monogamia, sexo, vibradora, não sei o que lá, negócio, aí passa o filho. Lá tem, assim... Aí a criança chora. Não, né? aí tem de tudo, né? A gente começa num lugar Aí e o vai neném pra vai outros mamar. milhares de lugares, né? Mas, então, assim, quem é mais... Tem uns grupos de negócio, de network, que são mais, né, de um jeito mais tradicional e tal. E vai na Betumami e se assusta, né? Tá. Fala, por que elas estão falando? Tipo assim, porque também tem muita gente de tecnologia, muita startup, muita inovação. Então, assim, as conversas são bem high level nesse lugar também, assim, sabe? Legal. E as pessoas são nessa velocidade, né? Então... Não, e marcas fortes com você, né? Ah, né? são grandes, é. É. E aí não vai ter o nome da pessoa. E ninguém também vai ficar assim, nossa, Carol, vem cá. Porra, senta aí, pega seu vinho e defende o seu rolê. Entendeu? Assim, tipo... Pega teu microfone aí, porque essa mulherada não... Então você tem que falar, olha, gente, muito legal isso aqui, hein? Mas eu te dou uma opinião, um dia... Então a gente também E se ensina impor, ensina então você vai elas. na Não, a gente prática. ensina também. Ah, você ensina a se impor. Ah, sim. Ter Tem tom de dois voz. cursos que a gente faz, é o IM Remarkable. Tá. E o Autoridade de Sorvete de Pistache. Porque a gente precisa, às vezes, que as pessoas também consigam... Não dá, né? Pra ser criança também. Você ficar, né, botando um com nomezinho. Não. Tipo, chegou lá, Só horas de tem fato. 250 mulheres. A gente tem esse curso. Chegou na casa Beach Mami, tem 250 possibilidades. Tá lá pra fazer negócio. Por onde você começa? Você é a chata do crachá. Aí tem lá, tem os personagens. Você é a chata do crachá. Do cartão. Tá. Aí tem lá vários personagens, né? Você é a prolixa que não sabe falar o que você quer falar. Você é extremamente... Aí a gente coloca lá, tipo, quem é você? E várias colocam lá. Nossa, eu sou muito essa chata aqui. Ai, que erro, gente. Aí ela, sabe assim? A gente fala, não, a gente usa o Dar e Receber, o livro. E o pra Dani, de montar. dica, assim, treinando também, né? Essas mulheres ensinando, como é que faz, assim, numa roda de várias pessoas, incentivar mesmo elas falarem? Eu acho que a primeira coisa é você procurar uma comunidade. Legal. Então, assim, você já ir pra um lugar sabendo que lá é uma comunidade organizada pra isso, porque isso ajuda, sabe? Procurar sua turma mesmo, sabe? Tem gente que... É assim, a pessoa pode ir odiar e nunca mais voltar. Mas quem vai e gosta, mano. É porque era Não. pra ser dela, né? Não, ela não tem churn. E ela traz um monte de gente. E a gente sabe que é assim, então não tem o meio do caminho, né? Então a primeira coisa é tentar achar a sua turma. Como que é? Não tem creme, só pistache. Não tem. Porque, eu vou te falar que faz parte isso do treinamento, então. Porque é o seguinte... Gente, você vai sair da sua casa pra tomar um sorvete, né? Aí você sai, é um episódio, né? É um passeio, um entretenimento. Aí você fez todo aquele negócio, pegou seu carro, parou o carro, esperou, tá? Aí você vai pedir um sorvete de creme, do meu lado não pede. A gente fez tudo isso pra você nem se desafiar a pegar esse outro aqui meio rosa, não sei, mas você vai comer. Sério? Não vai. Vai na padaria lá da sua casa e toma um sorvete de creme, então. E a gente brinca lá, pô, você veio até aqui, se vestiu, pensou, sabe, se estruturou e você foi embora sem falar com ninguém. Ah, não. Legal. E aí a gente... Aí tem umas regras na Beach Mami também, né? Regra de comunidade. A gente nunca faz roda, todas as nossas conversas são em meia-lua, quando tem muita gente. Então, Tá. a gente sempre deixa em meia-lua para ser pouco, mas faz muita diferença. Legal isso. Você tá sempre em meia-lua para que o próximo possa se chegar e não tá fechado, né? É muito perfeito. difícil. Quem tá no ritual já é start, já é lover, já é assinante. Eu falo, quantas lovers tem na casa? Aí elas levantam, né? Quantas são a primeira vez? Elas levantam. E aí eu falo, já viram a responsabilidade de vocês, né? Então tá. Legal. E aí eu boto a responsabilidade pra comandar. Então, vocês já viram os rostinhos de quem tá aqui pela primeira vez? Lembra de vocês? Lembra a Primeiro primeira dia. vez? Né? Prolixa, pateta, sabe o que faz? Come, dorme, sabe? Então, elas também estão na mesma situação, por favor. Tomar essa decisão agora, tal, papai. Então, aí eu não preciso, né? Aí, rapidinho, elas mesmas se dão o seu jeito lá. E tem alguns exercícios, alguma coisa. Mas eu acho que a primeira coisa é... Às vezes você vai só pra ouvir. A gente fala que tem uma técnica chamada Art of Hostess, que é a arte de receber. E uma delas, o silêncio faz parte da conversa. Então, às vezes, ela foi lá realmente num momento muito merda, assim. Ela tá lá realmente pra prestar atenção. Eu vou contar, acho que tá chegando no final, mas tem uma história muito legal. Teve um dia que chegou uma mulher lá, era um why not? E aí ela levantou a mão. Aí tem uma dinâmica lá, ela levantou a mão, ela falou, cara, eu preciso contar. Tava num dia muito ruim entre duas filhas adolescentes, o pai desaparecido, séculos. Aí chegou do nada, deu um iPhone pra cada uma.
Então significa que eu sou a mãe que segurou a onda toda, que tem que fazer as coisas, escovar o dente pra escola. Aí tem um pai legal que deu um iPhone. Eu tava muito puta, deixei as duas lá, falei, eu vou sair e eu vou lá no negócio que eu me inscrevi, nem sei que dia da Bitumam, não sei nem o que é. E vou lá. Saiu de casa, deixou o celular em casa, esqueceu. Ela falou, e onde é? E ela falou, cara, Matheus Grow alguma coisa. Parou na rua. Ela sabia que era em Pinheiros, pegou um metrô até Pinheiros. Falou, onde tem uma rua que é mais ou menos Grow, não sei o que lá. Aí o cara falou, olha, é a Matheus Grow, não deve ter assim, é essa rua aqui, só que ela é enorme. Ela vai da Pinheiros até a Cardeal. Cara, não, vou dar um jeito. Na hora que ela entrou aí, ela falou, aí eu vi uma mulher andando, tão assim, sabendo o que tava fazendo. Falei, vou seguir. Ela falou, vou seguir. Que ela vai pra lá que ela vai. Gente, eu ria. E ela falou, cara, aí, foi você que seguiu. Aí todo mundo começou a rir. E a mulher ia andando tão forte, tão empoderada, tão sabendo pra onde que tava indo. Ela falou, meu, é pra lá que ela tá indo. Eu vou atrás dela. E aí ela falou, fulaninha, foi você que eu segui, inclusive. E aí ela andou atrás da mulher e ela entrou na casa, porque ela falou, não ia voltar. E ela é muito maravilhosa, tá super na nossa comunidade. Ela falou... Sim. E aí ela viu ela entrando, eu falei, eu vou entrar, porque deve ser aqui. Entendeu? E aí eu acho que é muito desse lugar, assim, sabe? Ninguém chamou, sabe? Assim, ela só participou, viu a mulher e falou, cara, olha pra lá que ela tá indo, alguém vai me receber, né? E aí, às vezes alguém liga, mas como é que... Não tem porta na casa. Então não tem catraca, não tem nada. E foi de propósito. Tudo pensando no third place, né? E aí ela fala... Mas como que vai? Onde que eu me inscrevo? Não, você só vai mesmo. E demora para entender. Mas como é que eu... Você vai, aí você entra. E não abre a porta, que não tem porta. Mas ninguém vai... Não, ninguém vai nada. E aí fica uma... Né? Tá bom, então. Ah, tem uma regra. Você tem que levar um vinho e uma amiga. É só essa a regra. Mínima. Legal. Se não tiver uma amiga, vai só com vinho mesmo. Aí tem dia que vai 80 garrafas. Assim, Olha fácil. que louco. E aí, mas assim, no final, esse é o encontro, é o ponto auge da comunidade, né? Que é esse encontro. Mas voltando para a história do meu filho, eu lembro que eu prometi para ele, né? Que eu ia contar, assim, na hora que ele entendesse. Aí, no passado, ele foi aquele negócio de festa da escola, a profissão dos pais e tal. E aí perguntaram para ele, Lucas, tua mãe trabalha com o quê, né? E aí ele falou, minha mamãe ajuda outras mamães. Ai, que lindo. E aí ele sabe o que eu faço, sabe? E é muito, 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 muito E poderoso. você sabe o que você faz e por que você faz, E né? a casa vive cheia de criança e é um barato, assim. Os homens adoram ir também, eles ficam todos muito emocionados, assim. Sabe, eles ficam tudo meio atrapalhados, assim. Depois eles falam, nossa, tem 2 startups só de meninos lá. Super, eles adoram. E eles sabem que o lugar é... Então, quando vocês forem lá, vocês vão ver, não tem... Elas andam, né? Porque não tem... Legal. É todo feito para isso, né? Pensado. E eles acham barato. E as crianças pedem ajuda para o adulto mais próximo. Qualquer criança. Elas nem procuram a mãe. Se você estiver lá, ele vai falar assim, pega água para mim, por favor. Aí você... Opa, vou. Um minutinho. Aí eles acham o máximo isso, assim, né? Então eles falam... Tá, e quem tá no vídeo, vê a criança, também sabe que ele trabalha na casa Bitumami. Então a pessoa do outro lado também ri, tipo... Porque a gente tá nessa era, eu acho. Acho que talvez alguns anos atrás isso fosse minimamente questionado. Mas hoje, cara, é inquestionável, né? Depois da pandemia, eu acho que muita coisa mudou. Tenho 3 perguntas, Dani, aqui, muito Pro pra final. te fazer antes da nossa final. O que mais, assim, com toda a sua experiência, aprendizado e vivendo mesmo na prática e estudando também sobre, você pode ensinar aí pros empreendedores sobre... No geral, né? No geral. Tá. Sobre pesquisa em si. Eu acho que falta muita pesquisa, assim, pra galera. Nossa, sim. E sobre comunidade também. Você falou bastante, mas vamos... Vou falar de empreendedorismo no geral, Tá. né? E não vou falar um tom profissional, não. Vou falar de quem tá na arena, que é o meu Isso. caso, tá? Então eu acho Vida que... real, né? Porque eu não escuto quem não tá com a skin da game, não. A primeira coisa, estudei em Harvard, foda-se. O que Foi você lá. fez mesmo, né? Tô nem aí onde você Você tá estudou. construindo mesmo? O que você... Não, senão, tô nem aí. A primeira coisa é seja gentil com as pessoas e agressivo com os números, assim. Legal. Cara, você tem que ouvir as pessoas e não pode tirar o olho das suas métricas. Não interessa o que está acontecendo. Qual é o churn, quanto que vendeu, quanto que entrou, quanto que é o faturamento, quanto que cresceu em relação ao mês anterior. Você não sabe essas coisas, vai dar muito errado. Enfim, tipo, os números estão aí, eles vão te dizer para onde você está indo e a hora que você pode desistir. Então, o nosso runaway, que é a nossa pista, né? Se eu parar de faturar hoje, quanto eu quebro, seu vale da morte, você tem que saber. 6 meses, 1 ano, 2 anos, meses. Você tem que entender quanto de caixa você tem. E a segunda coisa que eu gosto de dizer é que fluxo de caixa é rei. Justo. Mas não interessa.
A não ser que você tenha um investidor e tá combinado com ele que você vai queimar o caixa dele. Tá combinado isso, tá bom. Mas que não é a maioria dos empreendedores, Não. concorda? Então, a segunda coisa que eu acho é rei. E a terceira coisa, se apaixone muito e profundamente pelo seu time, assim. Legal. Entenda cérebro, carteira e coração, assim. O que ele tá precisando aprender, quanto ele tá precisando ganhar e quanto que ele gosta do que ele faz. Assim, se ele tá bem, se a família dele tá bem. Eu acho que time... São os 3 principais motivos pelos quais as empresas quebram, né? Uma, você vende uma coisa que ninguém quer comprar e seu ego fica dizendo, vai dar certo, vai dar certo. A segunda coisa, acabou o dinheiro, o fluxo de caixa. A terceira coisa, você não tem o time certo. Legal. Então, assim, cuida do seu time, escuta as pessoas que compram de você e olha o número. Legal. Precifica direito, projeta direito, gasta dinheiro num canal de aquisição que você já testou de uma maneira mais perene. Então, é mais ou menos essa formulinha de bolo, assim. Que ele é duro e volumoso, mas não é muito difícil de saber o que tem que fazer, sabe assim? Tipo assim, quero emagrecer, não sei como. Não, você sabe. Já tentei de tudo. Tentou, né? Você sabe como. É uma matemática bem igual, inclusive. É. Né? Então, assim, você sabe. Então, acho que esse é um resumo bem interessante pra mim, que eu acho que Foda, Dani. funciona. Sobre comunidade, cara, se conecta a uma comunidade. Eu tenho a Bitumami, que eu lidero, e tô em mais 3. Legal. Que são outras discussões, outras crenças. Que eu concordo, não discordo, mas eu gosto de... Tô interessada. Então, eu também, além de investir na minha, eu participo de outras 3. De maneira ativa, que eu não faço nada raso. Então, cara, não tem saída. Você vai ter que falar com gente. Tem que gostar de gente. Tem que se expor. Fim da questão. E a terceira coisa não tem a ver com a outra, mas é importante, cara, eu falo que é conteúdo, formato e performance. Sim. Nessa nova era, se o seu conteúdo não tiver o formato certo para performar nos principais canais de aquisição, acabou. As pessoas não querem te ouvir falar, você é chato. Você não é. E rede social é ego e entretenimento. Se você não entregar nenhuma coisa nem outra, você está fora. Então, assim, prestem atenção, empreendedores. Assim, as pessoas estão consumindo e o dinheiro vai para onde tem atenção. Desde que o mundo é mundo. As televisões sempre gastaram milhares de dinheiros com propaganda. Por quê? Porque estava todo mundo assistindo televisão. Justo. E aí você fica lá achando que está abafando e não está prestando atenção nos seus canais de visibilidade. Está errando, né? Mas eu não preciso, Dani. Não é possível. Eu não consigo acreditar, entendeu? Às vezes, o seu canal de aquisição e atenção é o boca a boca, por exemplo. Então, você tem que cuidar da sua comunidade de clientes. Entendeu? Então, que conteúdo você está entregando? Hoje saiu um resultado novo, né? As pessoas estão consumindo coisas de 15 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio. Loucura, né? Como é que você passa uma mensagem? É muito difícil, mas é o que está acontecendo. Então, como é que você se prepara para as próximas gerações, para os próximos 15 anos, 10 anos e tal? Então, acho que isso é muito legal. E eu sempre falo, cara, não adianta trocar a bola do mundo corporativo pela bola do empreendedorismo, de ferro no pé. Entendeu? Analisa. Vê se às vezes é melhor você não vai empreender mesmo. É ruim, né? Não funciona. Você não gosta de tomar risco. Você fica muito ansiosa, prolixa, não, se debatendo e não sabe o que fazer. Né? Você não consegue montar um bom time. Você não gosta de se comunicar na internet. Tem medo de vender. Botar seu produto. Então, cara, vamos lá. Você falou uma palavra importante, tomar decisão. Toma decisão, vamos pensar né? em outra coisa, né? Porque o mundo tá aí girando, né? Então, acho que são boas sugestões para quem está empreendendo. Pergunta da casa? Pergunta da casa. Ai, Deus. Manda, gente. Eu não perguntei quase, eu fiquei só... Ele tá maravilhoso, ele tá aqui. Eu tava sem plateia, eu falei, você é plateia. Adorei. O propósito do podcast é trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns, porque o sucesso deixa rastro, né? Para servir de referência para quem está buscando melhores resultados. Legal. E claro que muita gente tenta, né? Você acabou seguindo um caminho não tão convencional, né? Mas muitas pessoas com certeza já pensaram em criar comunidades e não tiveram tanto sucesso quanto você. Sim. E muitas, ou a maioria das pessoas, tentaram conquistar algum tipo de resultado, chegar em algum lugar, né? Cada um no seu nicho ali, cada um no seu mercado, e não conseguiram, né? Muitos começaram, quiseram empreender. A gente sabe que a maioria fecha, a maioria não dá certo. O que você acredita que a Dani tem de diferente, de característica ou habilidade, ou característica e habilidade,
que te fez se destacar e ter um resultado acima da média? Cara, tem 3 coisas que eu acho. Assim, a primeira coisa é que eu sou profundamente apaixonada pela pessoa que eu decidi servir com a minha solução. Assim. O tanto que eu gosto de mim não passa nem perto do tanto que eu gosto da Carol, por exemplo. Entendeu? Profundamente apaixonada, assim. Não interessa se eu sonhei em vender cadeiras amarelas, cara. Não é isso que ela quer, não é isso que eu vou vender. Então, eu sou humana, tem vários egos em vários lugares, assim, vaidades e coisas que a gente erra como seres humanos, mas nisso não. A gente é profundamente apaixonado e estuda de maneira muito densa a persona que a gente decidiu servir, assim. Sabe? Eu nunca faço um produto... Tem um livro... Eu vou deixar 3 livros depois. Esse é o primeiro que eu vou deixar. Chama O Jogo Infinito, do Simon Sinek, né? Sinek, legal. E... Já leu? Não, pra mim é o livro... Pra mim, acabou. Entendeu? Assim, acabou. E ele fala... Todo mundo quer fazer um produto pra ser comprado, né? Tipo assim, você faz o produto pra ser comprado. Né? Quando você precisa, na verdade... a pessoa tem que querer essa solução, né? Então, você faz um produto e coloca no mercado, né? Então, deixa ela fazer a solução dela, ela vai conseguir pensar nisso. Então, a gente é profundamente apaixonada pelas pessoas que a gente decidiu servir, no caso, as mães. Eu acho que isso é uma coisa. A segunda coisa, eu não tenho medo de começar do zero. Eu vivo com bem pouco, viu? Eu sou uma pessoa que fala... Para ter a Bitmami, eu subi e desci essa estrada todos os dias no ônibus... Fui morar na casa da minha mãe, com 40 e poucos anos, com um filho. Eu não tenho medo de começar do zero para validar uma ideia, para provar um ponto. Eu não tenho medo de reduzir meu padrão de vida. Acabou. Não tenho. Então, às vezes, eu me arrisco, entendeu? Então, a segunda coisa é arriscado. Pra caramba abrir uma casa no Rio de Janeiro. Você acha que eu não tô com medo? Mas é tipo assim, eu quero que um dia alguém fale assim, puta, vocês viram que a Bitmami tá ruim do negócio, alguém fala, não, elas vão dar um jeito, que é tipo, too big to fail. Assim, elas são tão grandes que alguém vai botar a mão e vai salvar. E aí eu penso que eu já sou dessa pessoa. Eu falo, eu tô grande demais pra quebrar. Mas dando o caixa, vai dar certo. Né? Então, acho que a segunda coisa foi de realmente se arriscar. Eu não tenho medo de começar tudo do zero. E tudo que e assim, eu acho que isso é para empreendedores também, assim, tudo que a minha empresa entrega hoje, eu consigo fazer. Com a minha mão. Entendeu? Eu consigo abrir a casa Bitmami, eu consigo fazer o café, eu consigo dar aula, eu consigo subir um vídeo na plataforma. Então, se der tudo muito errado, as fundadoras, as 3 sabem fazer tudo na Bitmami hoje. Então, eu não tenho coragem de fazer uma coisa big tech, por exemplo, hard tech, porque eu não sou programadora. Então, eu não empreendo nesse lugar. Então, a sugestão é empreendam em lugares que vocês consigam. Deu tudo errado, eu não consigo fazer umas... que vai ser uma casa de cirurgia de coração. Cara, eu não sei fazer uma cirurgia de coração. Se o médico falta, eu não vou conseguir viver com isso, entendeu? Então, hoje, 100% do que a Bitmami faz, eu consigo fazer. Eu ou uma das fundadoras. Então, acho que isso é muito poderoso, assim. Acho que por isso que dá muito certo, sabe? Deu tudo errado, eu subo no palco, pego o microfone e resolvo. Legal. Acabou. Né? Então, acho que isso é um outro lugar. E o terceiro lugar... cara, não é técnico, assim, sabe? Mas eu sou muito conectada com várias energias, assim, de outros lugares, assim. E sei lá, é sobre, assim. Te inspira, te guia. Não, às vezes, minha mãe, assim, ela fala que aonde eu ponho o pé, Deus põe o chão, assim. E eu acredito muito nisso, cara. E aí tem uma hora que, eu juro, alguém fala, Dani, eu falo, eu não sei de onde vai vir, mas esse telefone vai tocar. Porque a gente já fez todo o nosso trabalho duro. Entendeu? Não tô aqui sentando esperando. Eu já fiz tudo que eu podia fazer. E eu estou cuidando de quem dá a luz nesse Brasil. Essa pessoa, não é possível que esse telefone não vai tocar. Você tá entendendo, gente? E o Simon Sinek fala no Jogo Infinito, você tem que achar uma causa tão justa que ninguém consiga encontrar ela. E isso é muito forte. Então, vamos lá. Assim, eu tenho vontade que nenhuma mãe desse país passe necessidade física, que tenha dignidade, que não seja violentado, que tenha a grana dela e cuide do filho dela. Eu gostaria que alguém colocasse agora alguma coisa contra isso, por favor. Tipo assim, fala aí alguém que não quer isso. Você pode não se envolver, nem ajudar, nem ser um aliado. Agora, e contra uma mulher que quer cuidar de uma criança? Tipo, seja contra. Então, eu acho que a terceira coisa é ter achado uma causa justa também. Que tem esse poder de ninguém conseguir ir contra, é poderoso para manter o negócio de pé. Incrível. Mesmo que você tenha um modelo de negócio outro, mas que você consiga, por exemplo, ter uma outra parte que ninguém consiga ir contra, né? Então, acho que isso foi poderoso para a Bitmami também, assim.
Dani, as 3 dicas de livro, que agora a gente eu vou ficou dar. curioso. Eu leio muito, Tá. porque é muito fácil pra mim ler. Eu vou dar 5 dicas, bem 5, rápidas, tá. assim, pra empreendedores em geral. O Jogo Infinito, do Simon Sinek, pra falar sobre liderança infinita. Eu gosto do Dar e Receber, do Grant, né, que fala sobre comunidade, Legal. né, que eu acho que é bem... Assistir o TED do Patrick Hellon também ajuda Olha. pra caramba, ele faz os 7 passos, eu acho super legal. O terceiro livro para todo empreendedor que tá começando com pouco dinheiro, pouco tempo, Essencialismo, a arte de decidir por menos, assim, focar, nichar e atacar, então eu acho que é muito importante para esses lugares. Legal. Eu leria, todo mundo fala dessa, mas realmente foi bom pra mim, que é Startup Enxuta. Eu acho que ajuda você pensar Lean na hora de tomar decisão, validar Legal. mais Lean, né? Então, e o último não é de negócio, mas eu amo, chama Os 4 Compromissos. Que é pra você conseguir realmente, Não, né, mas gente, efetivar. cara, não, presta atenção. Vocês Olha. leiam Os 4 Compromissos. Assim, pra mim, esse livro foi uma mudança radical do jeito de eu liderar a minha empresa, assim. Os 4 Compromissos, eles falam coisas muito simples, assim, né? É religioso também, inclusive. É um livro de um religioso, do Hillel. E ele fala que a primeira coisa nada é pessoal. Nada. E aí ele explica. É bem duro isso, tá? Nada é pessoal. É sempre uma projeção do outro em você. Então, na hora que alguém fala... Nossa, Dani, seu marido não acha ruim que você vai viajar para Nova York num curso? Não é para mim essa frase. É pra ela Não mesmo. compra essa pilha. Entrega essa malinha lá, devolve ela. Então, isso poupa um tempo da minha vida. Então, nada é pessoal. Faça menos... Parar de pensar e faça perguntas. Legal. Isso é muito... Então, são 4 compromissos que você faz com você, sabe? Assim, faça mais perguntas. Ai, será que não sei o que... É isso que você quer dizer? E isso leva pra vida. Assim, quando eu começo a conjecturar... Ai, será que o Dom e a Carol... Carol, foi isso que você quis dizer aquele dia? Você falou, tá doida, Dani? Não, eu tava preocupada com o negócio não sei o que lá. Acabou, né? E Você já- sofreu! E aí você fala, mano... Então, numa empresa, principalmente pequena, Legal. 10 pessoas... Não fica deixando aquilo lá acontecer. Faz logo uma pergunta. Empresa, vida pessoal, tudo, né? Tudo! Relacionamento. E aí eu tenho um vídeo meu viralizou, que eu falo, se a pessoa não verbalizou, o problema não existe. E você só tá aqui imaginando. Pode caçar essa cara feia aí, eu não vou... Se você não verbalizar, você é adulto, por favor, verbalize o que você quer fazer. Né? Criança tem mais dificuldade, você não pode ter dificuldade de verbalizar. Legal. Né? A terceira coisa é, seja impecável com a sua palavra, que é o seguinte, se você falou que ia fazer, faça. Se você não estava envolvido naquilo, não fofoca. Se você não sabe direito o que está acontecendo, faça. Você tenta interromper essas coisas, porque aí te ligam e falam, não sei quem que falou, e na hora que você já vê que você já está no meio de uma confusão, então, assim, tenta evitar. Porque eu sei que a gente é humano, a gente acaba fazendo, mas seja impecável com a sua palavra, eu acho que é legal. E é uma que eu gosto de falar, faça o melhor possível. O livro ele é desse tamanho, dá para você ler num dia, Legal. mas cada um ele explica de maneira mais profunda. Faça o melhor possível é o seguinte, quando você erra, deu errado, deu menos do que você imaginava, você fica semanas, eu sei que a gente que é comprometido, a gente fica semanas assim, ó. Se culpando, né? É. Só se culpe quando você não fez o melhor possível. Naquela situação de tempo e pressão, com o recurso que você tinha, você deu tudo que você tinha, cara. Cara, Dani, eu dei tudo que eu tinha. Eu estudei, isso que, e mesmo assim, cara, não rolou. Então, solta. Quando eu não dou tudo que eu tinha, eu falo, caraca, eu preparei muito mal essa apresentação. Aí você fica uns 2 dias, puta, vou precisar... Agora você vai ver que 90% do tempo das pessoas que são impecáveis com as suas palavras entregaram tudo que podiam, sabe? E aí a pessoa de coração faz assim, ó, cara, eu pergunto, a pessoa tá lá sofrendo, eu falo, naquela situação, com o recurso que você tinha, emocional, de dinheiro, de tempo, você fez tudo o que você podia. A pessoa fala, Dani, tudo. Então, tá bom, era o que você tinha. E aí a pessoa fala, é mesmo, o que eu ia fazer diferente? Nada, era só o que você tinha. Né? Então, Os 4 Compromissos para o Empreendedor é um livrinho muito curtinho, mas que faz uma super diferença para quem está liderando, empreendendo e buscando seu lugar ao sol. Dani, obrigada pelo Obrigado. nível de contribuição, pela troca, por topar vir ótimo. aqui, né, pra falar com a nossa, né?
E queria pedir para você deixar suas redes também, Aham. tá? E quiser deixar algum recado final, suas redes, Ah, pra vou galera deixar. conhecer a casa, fica à vontade. Segue a gente na rede social, acho que o Instagram é a nossa principal rede, @DaniJunco e @Bitumami, B2MAMY. Essas são as principais redes. Se você acredita que nisso tudo que eu falei, você pode doar para Bitumami R$ 9,99 por mês no seu cartão de crédito aí. Isso vai manter a nossa área de educação gratuita para as mulheres que não podem pagar. E se você é uma pessoa, uma mãe, uma mulher, que quer se beneficiar de uma comunidade com tudo isso que eu contei aqui, você também pode assinar e participar da nossa comunidade com a gente. Dani Junco no Made in Brasil. Amei!